E aí pessoal, beleza? Tranquilo? Meu nome é Thiago. Eu quero estar compartilhando uma passagem da Bíblia com vocês, algo que eu li, que me chamou muita atenção e eu creio que pode ter valor para muita gente que já está com Jesus ou que está procurando de certa forma algo ou alguém para se segurar nesse mundo de causa aí, né? Tá lá em Romanos 8, tá escrito assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nesse primeiro versículo aqui, está claro que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, isso quer dizer que os que não estão em Cristo Jesus têm condenação sobre as suas vidas. O Evangelho muitas vezes ele vem falar de verdades que a gente não quer ouvir ou que a gente não quer aceitar. Praticamente desde os 18 aos 25 anos eu vivi sob essa condenação, eu vivia sob pecado, fiz muita coisa errada que já ficou no passado, mas que fez parte da minha história e hoje serve só para edificar a Deus. Mas quando eu conheci Jesus Cristo de verdade, que eu trombei com ele, fui para trás, caí, e o negócio foi muito louco. Foi ali em 2013, no dia em que eu fiz uma oração, reconheci meus pecados, me arrependi e comecei a acreditar e acreditei ali na verdade do Evangelho, eu senti claramente como se uma esponja, uma mão, eu não sei exatamente como foi, mas é como se fosse algo de mim sendo sugado, e algo ruim. É como se a sujeira, como não, isso eu tenho certeza que aconteceu, a sujeira do pecado foi excluída e tirada do meu espírito, de mim. Por quê? Porque eu escolhi a Jesus, e isso tem uma explicação também agora nos próximos versículos. O versículo 2 lá de Romanos 8 está dizendo assim: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Aqui Paulo está remetendo à lei que foi instaurada por meio de Moisés lá no Antigo Testamento em Israel. Então, uma das características dessa lei é que quando os homens pecassem, era preciso oferecer um sacrifício, era preciso morrer algum animal. Na verdade, também era preciso ser oferecido o sangue, porque no sangue há vida, é o que Deus disse lá no Antigo Testamento. Então precisava derramar o sangue, tirar a vida de alguém pelo pecado, pela propiciação, expiação do pecado do povo. Então, existia essa lei do pecado e da morte, que levava à morte, só que o Espírito de vida em Cristo Jesus veio para tirar isso. Vocês vão entender aqui um pouco mais. Versículo 3: porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. É confuso de começo você começar a ler, mas se você começar a interpretar por partes, a gente começa a entender. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne. A lei ela tinha uma série de requisitos e obrigações e deveres que, na verdade, pela carne, pela vontade humana, porque ela estava enfraquecida pelo pecado que entrou lá de Adão e Eva, era impossível pela carne cumprir tudo aquilo ali. Era muita coisa, se você for ler e entender, era muita coisa, era um patamar muito alto. E o que aconteceu? Deus enviou o seu Filho em semelhança da carne do pecado, ou seja, ele veio em carne. Jesus, o Filho de Deus, o único, veio em carne. Maria se achou grávida pelo Espírito Santo, e quando o anjo anunciou a Maria que o nome desse filho ia ser Jesus, é porque ele iria tirar o pecado do mundo, ele ia ser o salvador do mundo. E então, em semelhança da carne do pecado, né, pelo pecado condenou o pecado na carne. Ou seja, na cruz, quando Jesus morreu, ele
teve todos os pecados e a ira de Deus condenados na carne dele. É isso que eu entendo que está dizendo aqui. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, a partir da vinda de Jesus, desde quando ele deixou o Espírito Santo, ele enviou o Espírito Santo, que começou ali em Pentecostes, mas dura até hoje para quem acredita e está em Cristo. Esse que está em Cristo tem o Espírito da vida. Esse ele não anda mais segundo a carne. Ele vai andar segundo o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai conduzir ele a fazer, a orar, a fazer tudo o que tem que ser feito segundo a obra de Deus. E aí, continuando, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Basicamente, ele está dizendo que se você tiver sem o Espírito Santo, ou mesmo depois de ter aceitado Jesus, você não mantém um relacionamento, não jejua, não ora, não lê a Bíblia, você vai ser propenso às coisas da carne, e é o pecado. É aquela luta, por exemplo, de todo homem quando vê uma mulher passando na rua que acha bonita, é o pensamento pecaminoso, enfim. Se o cara está na carne, ele vai pensar nas coisas da carne e no pecado. Se ele está no Espírito, ele vai poder blindar a sua mente, a tua conduta em relação a isso. É uma luta, a luta continua, mas é muito mais fácil com o Espírito conduzindo. O versículo 6 vem falando, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Tem uma outra passagem que fala que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então, a fé, ela agrada a Deus, e andar no Espírito também agrada a Deus. Então, quantas pessoas, mesmo dentro da igreja, eu já passei por momentos assim, e é horrível, quando você está tentando fazer tudo pelo próprio esforço, pelo esforço da carne, e fazendo mais para ser justificado diante de Deus, muitas vezes, sendo que se você estiver no Espírito, você vai fazer exatamente o que Deus está te pedindo, nem a mais e nem a menos, e vai cumprir o propósito que Ele tem para você. Aqui continua, vós porém não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Aqui fala, eu acredito que muito do batismo no Espírito Santo, muitas pessoas religiosas, digamos assim, que encaram o cristianismo de maneira religiosa, que vai por aquela linha de que a lei mata, mas é o Espírito que vivifica. Então tem muitos que ainda, a letra, tem muitos ainda que estão só na letra, mas não entendem o agir do Espírito Santo, que o agir do Espírito Santo vai fazer com que aquela letra, a palavra, os ensinamentos sejam vivificados, você possa seguir eles de maneira não orgulhosa, não de maneira a se justificar pelas suas obras, mas de maneira a exaltar a Deus. E aqui o texto vem falando várias coisas em relação a essa questão do espírito e da carne. Eu acho muito interessante a gente entender e ler isso. E terminando ali no versículo 17, uma parte desse capítulo, ele fala assim, no versículo 16, na verdade, o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Um pouco antes, no versículo 15, está falando ali, porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos pelo qual clamamos Abba Pai. Então o Espírito Santo ele vem nos mostrar e nos levar a acreditar que nós somos filhos de Deus adotados. Desde quando nós acreditamos no sacrifício de Jesus por nós, deixamos que o sangue dele nos lave, nos purifique de todo o pecado cometido, a gente se arrepende dos pecados, recebe o Espírito Santo, e a partir desse momento, o Espírito que nós recebemos nos torna filhos por adoção, pelo qual clamamos Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Isso aqui é uma verdade assim inabalável, porque muita gente busca uma autoaceitação, uma aprovação das pessoas, né?
Então muitos se sentem rejeitados porque a pessoa não aprovou o ato dele, porque as pessoas precisam aprovar, precisam ver, precisam responder no Facebook, senão o cara vai se sentir rejeitado. E a partir desse momento aqui, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Você não precisa mais da aprovação de homens, nem da glória e honra de homens. A partir do momento que você entende que você é filho de Deus, que Ele te ama, você entende que, cara, você não precisa de mais nada, meu irmão, pra falar a verdade. Desde 2013, assim que eu me converti de verdade, eu deixei muita coisa para trás e ouvi coisas de pessoas, fui desaprovado por pessoas que, se fosse em outros momentos, assim, meu Deus, ia ficar esquentando a cabeça. E, cara, quando você entende que você é filho de Deus, esse sentimento de miséria, de eu sou coitadinho, isso já não existe mais. E no versículo 17, para fechar o pacote, Paulo fala assim: se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Ou seja, ele está falando que nós somos herdeiros. Herdeiros do quê? Muitas coisas. Aqui não é descrito, pelo menos nessa parte, exatamente do quê. Mas aqui dá uma dica. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então eu creio que aqui está falando da nossa redenção depois dessa vida. O Senhor Jesus ele assumiu um trono de glória junto ao Pai, junto aos céus, nos céus. Então ele tem glória e honra nos céus. Então uma coisa que eu acredito é que aqui fala, no último versículo, para que também com ele sejamos glorificados. O que é a glória e a honra? Muitos definem de várias maneiras. Para mim, é basicamente, cara, você ter a presença de Deus. É você estar com Deus. Isso era impossível antes. Pelo pecado, a Bíblia fala que não há separação para os que estão em pecado de Deus. Deus não se mistura com o pecado. Ele ama o pecador, a pessoa, mas com o pecado ele não se mistura. Porque ele é santo. E a partir do momento que você é redimido dos seus pecados por meio da fé em Jesus, você começa a ter a presença de Deus. Então a presença de Deus é a glória de Deus em você. É você andando com Deus, sentindo Ele, ouvindo Ele, abraçando Ele e muito mais coisas, porque Deus é infinito. E eu acredito que para que também com Ele sejamos glorificados, eu acredito que Paulo está falando aqui da vida futura mesmo com Deus. Eu não sei você, cara, mas o que eu mais anseio é, depois da minha vida aqui na Terra, de ter cumprido o que Ele tem para mim, é de estar com Ele para o resto da eternidade, cara. E isso a Bíblia nos garante. Em Apocalipse você vê ali os capítulos, principalmente ali para frente do capítulo 15 até o último, você vai ver ali que fala que Deus vai estar com a gente, Ele será o nosso Deus, nós seremos o seu povo e estaremos com Ele, não haverá dia, não haverá noite, só haverá dia, não haverá sol e nem lua, e nós vamos estar para sempre com Ele. Então eu acredito que isso é a glória e é o que a gente tem que buscar. O que mais vai ter no reino, não sei, Jesus está preparando para a gente lá. Ele falou que Ele ia subir e preparar um lugar para a gente. Não sei o que mais espera para quem acredita nisso, mas eu creio que já é de grande contentação e a gente não precisaria de mais nada, de estar à frente com Deus, cara a cara mesmo, face a face, abraçando Ele, sentindo Ele, estando com Ele, ouvindo Ele, enfim. É isso, queria só compartilhar isso com vocês. Não sei nem quem está assistindo esse vídeo se já tem uma vida com Deus ou não, mas se você não tem, eu quero dizer que essa condenação que muitas vezes vem sobre você de que você vai para o inferno, de que você não presta, de que você não vale nada, cara, saiba, nós enquanto seres humanos, nós somos errantes e pecadores e realmente nós não somos nada nessa terra. A Bíblia dá vários sentidos em relação a isso, que fala que nós somos pó, nós não somos nada, enfim, isso é realmente verdade.
Mas a acusação do pecado e das coisas erradas que você tem feito, isso pode ser suprimido pelo sangue de Jesus. Se você tiver a fé nele, que ele morreu um dia para poder te salvar desse pecado e você estar um dia com ele, aí você vai entender que mesmo você sendo nada, mesmo você sendo fraco, você é forte, porque o Espírito de Deus vai estar em você. Pela nossa própria força a gente não pode nada, cara, essa é a verdade. Mas se você se entregar a Deus, se entregar a Jesus e acreditar nele, ele fala assim numa parte do Evangelho: vinde todos que estão sobrecarregados e aflitos e eu vos aliviarei. Então assim, se você está com esse peso, cara, eu tive um peso muito grande numa fase da minha vida que eu estava prestes a fazer bobeira e eu senti uma acusação, um peso, uma tristeza, era quase uma vontade de morrer, se matar, e aquilo me levou para perto de Deus. E quando eu assumi essa verdade de Deus na minha vida, isso fez a total diferença para que eu tivesse um espírito renovado em Deus. Não estou falando de super prosperidade, de um evangelho fraco, de uma vida Hello Kitty, aí, uma vida legal, paz e amor. Não é isso. Na verdade, depois que eu assumi a verdade de Deus na minha vida, eu tive lutas maiores e aflições até maiores. Só que Jesus nos garante que ele vai estar com a gente. E numa parte aqui também que eu lembrei, fala, nesse último versículo fala: se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então você precisa participar dos sofrimentos de Cristo nessa terra. Isso é um outro passo, é uma coisa que acontece, talvez você possa entender quando você estiver já caminhando com ele, mas eu te digo que é uma paz em meio à guerra. É um momento em que você está guerreando contra as coisas do mundo, o pecado, mas você também tem a paz e a garantia que o Senhor do universo, o Alfa e o Ômega, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, está do teu lado, cara. Está em você, te movendo a uma vida que vale a pena nesse mundo. É isso. Valeu. Deus abençoe cada um aí. Valeu. Um abraço.